Bom, meninos, então hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo de acordo com o plano de curso que foi proposto. Tá? Falaremos das noções básicas das teorias de enfermagem, do processo de enfermagem, que é o que vai compor aí essa sistematização, essa metodologia que a gente tem diante da execução dos procedimentos de enfermagem. E também falaremos da Política Nacional de Humanização, que é a PNH, que é o Humaniza SUS, que é uma política que vai aí trazer recursos e orientações quanto ao atendimento do profissional em relação ao paciente. Tá? Inicialmente, a gente faz um breve histórico para poder compreender como é que acontece esse processo, porque a enfermagem ela é categorizada, pelos profissionais enquanto enfermeiro, técnico e auxiliar, e também ela apresenta metodologias que vão aí favorecer um atendimento qualificado e sistematizado através da SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que vai compor aí o processo de enfermagem, aonde temos o exame físico, o diagnóstico de enfermagem, história clínica desse paciente, que são etapas que vão compor o processo de enfermagem. Bom, a sistematização ela surge com Florence, claro que de forma muito incipiente lá no início do século passado, quando ela traz aí técnicas que vão favorecer uma assistência organizada, de um modo em que a enfermagem ela ainda se torna vai ser precursora enquanto profissão, enquanto ciência. Logo em seguida, bem recente, digamos assim, nos últimos 50 anos, a gente sabe que a enfermagem passou por uma revolução enquanto ciência, e aí houve um incremento de algumas teóricas que trazem aí processos importantes que vão servir como classificação e vão servir como metodologia e técnica que vai favorecer uma assistência adequada e completa ao paciente, tá? Bom, então, iniciando, eu trago uma fala aí de Florence, quando ela traz o seguinte: acho que os sentimentos se perdem nas palavras, todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Bom, então a enfermagem ela começa a se profissionalizar a partir dessa fala de Florence, quando a teórica ela aí fortalece a profissão enquanto ciência. E a partir dessa fala de Florence, a gente tem outras teóricas importantes que vão aí estabelecer propostas e metodologias que favorecem o entendimento da enfermagem enquanto ciência, enquanto assistência ao paciente. Algumas eu posso citar, não sei se vocês conseguem visualizar, mas Oren, por exemplo, Oren, Piclot, são teóricas, Langer também, são teóricas que vão desenvolver teorias que vão auxiliar dentro dessa sistematização que a gente traz enquanto metodologia, uma assistência formalizada dentro de um processo exclusivo na enfermagem. Bom, em 1986 foi proposta aí a Lei 7.498. Essa lei ela regulamenta a profissão, o exercício da enfermagem enquanto ciência, enquanto profissão no âmbito nacional. E essa profissão, essa lei, ela dá autonomia ao profissional de enfermagem, ao exercício da profissão e ao desenvolvimento de atividades que serão específicas e exclusivas de acordo com as categorias. Uma resolução do CONFEN, a 358 de 2009, ela vai dispor aí sobre o processo de enfermagem. A gente entende que a sistematização é uma metodologia exclusiva da enfermagem que vai propor e vai permitir que o enfermeiro possa atender o indivíduo seguindo uma sistematização, uma sequência. Dentro dessa sequência, a gente tem o processo de enfermagem que vai ser aí deliberado a partir de 5 etapas que vão regulamentar o exercício profissional e também exercer um atendimento de forma categórica e humanizada. Bom, o que se fala sobre o processo de enfermagem? Como é definido esse processo de enfermagem
dentro da sistematização da assistência, né? Os agentes desse cuidado, que é o processo de enfermagem. Quando a gente fala em processo de enfermagem, é importante que a gente tenha consciência e a ciência de que o processo de enfermagem é o processo de cuidado. Quando a gente fala em processo, a gente está falando de etapas, a gente está falando de um todo, a partir das suas partes. Então a gente fala dessas etapas. Os agentes desse cuidado, que seriam essas etapas, né, e os executores desse cuidado autorizado legalmente a praticá-lo em nosso país são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. A gente sabe que a categoria de enfermagem ela é composta por profissionais. A profissão de enfermagem ela é composta por categorias: o enfermeiro, técnico, auxiliar e as parteiras, que são as obstetrizes, né? E dentro desse processo, torna-se específico do graduado exercer essas etapas que serão sinalizadas. O processo de enfermagem indica um trabalho profissional específico e pressupõe uma série de ações dinâmicas e interrelacionadas para sua realização, ou seja, indica a adoção de um determinado método, que é essa sistematização, que é uma metodologia científica que favorece aí uma ordem quanto ao atendimento, partindo da sua fundamentação, considerando valores e crenças morais, além do conhecimento técnico-científico do indivíduo. As etapas do processo de enfermagem, elas vão incluir tanto a coleta de informações. Essa coleta de informações, ela vai favorecer aí, conhecer profundamente o paciente. O diagnóstico de enfermagem, então a gente tem no primeiro momento essa anamnese, esse histórico. No segundo momento, a gente vai ter aí o diagnóstico de enfermagem, que diferente do diagnóstico de outras profissões de saúde, ela vai favorecer aí, com base nessas teóricas que eu citei, além de Wanda Horta, né, vai favorecer o entendimento das necessidades básicas humanas do indivíduo, né, a capacidade dele de autonomia e autocuidado, além também de propor uma avaliação holística desse indivíduo a partir também dessas teóricas. Num outro momento, nós temos aí o planejamento de enfermagem. Esse planejamento de enfermagem vai englobar toda uma sistemática, uma aplicação ou uma intervenção de enfermagem, como também é chamado. E a partir dessa intervenção, o paciente ele vai apresentar um resultado. Esse resultado ele vai ser avaliado a partir da implementação dessa proposta que é o processo de enfermagem, que é a implementação desse planejamento que vai ser feito diante do paciente. E no último momento a gente tem a avaliação, que é justamente as considerações acerca de todo esse trajeto, digamos assim, que foi proposto. Então, a partir do histórico de enfermagem, é proposto o diagnóstico, né, com base em NANDA. Vai haver aí um planejamento de enfermagem, que é a proposta, né, que é o NOC, e essa proposta vai ser os cuidados que vão ser ofertados ao paciente. E num outro momento nós temos a implementação, que é a execução, que aí entra o NIC, a teoria NIC, né, os cuidados de NIC. E por fim, a avaliação. Nessa avaliação é feita uma consideração acerca de todas essas etapas que já foram anteriormente propostas. Quais são as finalidades do processo de enfermagem enquanto metodologia dentro desse contexto? A primeira delas é identificar as necessidades do cuidado. A gente sabe que o histórico, a anamnese, serve de investigação. E a partir dessa investigação, a gente entende que esse processo de enfermagem ele vai ter como finalidade compreender as necessidades do cuidado. Necessidade é importante que a gente associe a uma das teóricas da enfermagem, né, que é a brasileira Horta, tá? Que contribuiu de forma grandiosa para o desenvolvimento da enfermagem enquanto ciência. Então, isso vai também favorecer a elaboração de propostas de cuidado, que são as propostas terapêuticas. Essa é uma outra finalidade. Favorece também o fazer da enfermagem, que são as intervenções dentro do cuidado, enquanto enfermagem. O enfermeiro, ele desenvolve ali, planeja o cuidado,
e implementa. Essa implementação compete a todas as categorias dentro da enfermagem a execução desse cuidado, tanto ao enfermeiro, técnico ou auxiliar. Considerando todas essas finalidades sinalizadas em relação à proposta de cuidado, à identificação das necessidades e da intervenção, é importante considerar também como essa sistemática apresentada a partir do processo de enfermagem vai favorecer a avaliação, ao prognóstico desse paciente a partir desse cuidado, né? Que é quando a gente tem essa avaliação para considerar a qualidade dessa assistência que vai ser prestada. E, por fim, né, dentro dessas finalidades, vai haver aí a orientação da equipe de trabalho. Bom, a gente entendeu o que é a SAI, que é a Sistematização da Assistência do Processo de Enfermagem. A SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é uma metodologia, né, que vai englobar aí diversos componentes acerca do cuidado ao indivíduo. Na SAI, nós temos excepcionalmente o processo de enfermagem, que vai favorecer aí o entendimento e estabelecer etapas, né, seguindo uma ordem para que haja assistência ao indivíduo. Bom, então a gente sabe que diante desse processo de enfermagem, diante da sistematização do processo da enfermagem, né, que vai evidenciar principalmente o cuidado, que é o processo de enfermagem, tem inicialmente o histórico, o diagnóstico, o planejamento, que é o plano assistencial, e por fim aí a evolução desse prognóstico, que vai ser a avaliação desse cuidado que vai ser implementado enquanto assistência de enfermagem. Bom, inicialmente é feita uma prescrição enquanto implementação. A evolução da enfermagem, é importante entender que todo o processo de enfermagem ele precisa estar evidenciado, precisa ser registrado e até que haja a finalização dessas etapas na avaliação, tá? Bom, e considerando todas essas etapas propostas dentro da enfermagem enquanto profissão legalmente autorizada e enquanto as metodologias científicas a partir da SAI e implementação de processos a partir do processo de enfermagem ou processo do cuidado, a gente avança compreendendo aí as questões relacionadas à Política Nacional de Humanização, tá? Vamos